Auxílio reclusão, tá? Auxílio reclusão é o benefício devido aos dependentes também, não é um benefício devido ao preso, não é devido ao bandido que você quer morto pelas suas próprias mãos, porque hoje em dia as pessoas estão assim, né? É justiça pelas próprias mãos, mas não é o bandido. Quem tem direito ao benefício de auxílio reclusão são os dependentes. É um benefício substituto de renda e é um benefício igual ao salário família, em que a assistência e a previdência estão de mãos dadas. Por quê? Porque Fernando Baiano, Cerveró, tem direito os filhos dele, se ele tiver filho menor de 21 anos, tem direito ao auxílio reclusão? Não, porque nenhum deles são baixa renda. O benefício de auxílio reclusão é devido exclusivamente aos dependentes de segurado de baixa renda. Observe, quem tem que ser de baixa renda não é o dependente, é o segurado. Dependentes de segurados de baixa renda. Quem tem que provar que não tem renda não é o dependente. Quem tem que provar que não tem renda é o segurado. Porque o segurado tem uma renda abaixo da portaria que todo ano é corrigida, no caso hoje, de R$ 1.200 e poucos reais. Quem recebe são os dependentes, não o preso. Quer dizer que se ele morrer lá dentro da cadeia... Aí se transforma em pensão por morte. Você vai ver. Os requisitos. Então, quais são os requisitos? Os requisitos é o recolhimento à prisão em regime fechado, porque se for regime aberto, ele pode trabalhar. A questão que justifica o auxílio reclusão é uma pessoa que era segurado da Previdência Social, aqui não é um benefício essencial, é um benefício previdenciário. Existe a possibilidade de benefício previdenciário ser concedido a quem nunca contribuiu? Quem nunca trabalhou? Então, primeiro requisito, quem foi recolhido da prisão tem que ter qualidade de segurado. Se não tem qualidade de segurado, não tem direito ao auxílio reclusão. Segundo requisito, o último salário de contribuição tem que ser menor do que a previsão da portaria que anualmente corrige, que hoje é de R$ 1.200 e poucos reais. Certo? O último salário de contribuição antes de ser recolhido à prisão. E tem que estar no regime de prisão que não lhe permita sair para a atividade externa de trabalho. Então tem que ser fechado em regime, tem que o regime de prisão ser fechado, tá? Semiaberto vai caber se ele não tem possibilidade de sair. Tá? Mesmas condições da pensão por morte para verificação de dependência. É o mesmo artigo 16. O mesmo artigo 16 que diz quem são os dependentes, é o que vai dizer quem são os dependentes para fins de auxílio reclusão. Cônjuge, companheiro, filho menor de 21 anos, enteado, tutelado, dependente econômico, a pais na existência dos primeiros, irmão na existência dos pais e dos cônjuges e filhos. Tá? Eu estou lembrando porque vocês lembram quais são os do artigo 16. O auxílio reclusão será devido nas mesmas condições de pensão por morte aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio doença, de aposentadoria ou de abono de permanência. Gente, por que isso? Qual é o objetivo da lei? O objetivo da lei é que o dependente previdenciário, que necessita da renda do que foi preso, não morra de fome. Se a pessoa que está presa é aposentado, a renda do dependente está garantida. Se a pessoa que foi presa está em auxílio doença, a renda do dependente está garantida. A manutenção do dependente está garantido pela própria aposentadoria, pela própria auxílio doença. A abono de permanência é um benefício que foi extinto, né? Não existe mais. É porque não existe mais. Já desde 90. Tá? 91. Certo? Então, o objetivo do auxílio reclusão é possibilitar a sobrevivência dos dependentes do segurado recolhido à prisão. Se o segurado recebe benefício, ou se a empresa continua pagando salários. Marcelo Odebrecht, ele deve estar recebendo salários ainda. Ele não teria direito, porque ele não baixa a renda ali, passou longe, né? Mas vamos imaginar que ele fosse um empregado da empresa que tivesse sido preso por condutas ilegais da própria empresa. E a empresa decidisse continuar pagando os salários dele. Os dependentes teriam direito? Não. Porque a renda dele estaria garantida. Tá? Por isso é que em caso de fuga, os dependentes param de receber. A gente vai ver. Nesse caso não
não corta o benefício. É uma exceção. Porque como nosso regime prisional não prevê trabalho obrigatório, não prevê trabalho com garantias trabalhistas iguais a do trabalhador normal da CLT. Entendeu? Então, você também iria desestimular o acesso dos segurados presos que, para não perder o benefício, poderiam não participar das atividades de trabalho. A lei não quis inviabilizar, tá? Já temos tão poucas iniciativas de trabalho dentro da prisão. Se você ainda criasse dificuldade, né, corte de benefício iria dificultar ainda mais. Bom, então o último salário de contribuição do segurado não pode ser superior a 1.212, esse valor já está atualizado. O requerimento do auxílio reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória para a manutenção do benefício a apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário. Tá? Se você... Por que é trimestral? Porque o INSS tem que ficar sabendo se a pessoa saiu em condicional, passou para regime aberto, fugiu. Por isso, o INSS pede a cada 3 meses que os dependentes levem a certidão do efetivo recolhimento à prisão. E o regime fechado ou semiaberto é o que permite. No caso do semiaberto, você não tendo a condição de exercer uma atividade formal, que não seja atividade prisional, você tem direito ao benefício. A única exceção é se você tiver condição. Se não, tem direito. A prova não vai pedir o caso específico. Suspende. Não cabe a condição... Não cabe a concessão de auxílio reclusão aos dependentes do segurado que estiver em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto. Porque o objetivo da legislação é proteger aqueles na impossibilidade de exercício de atividade profissional. Se o segurado está em liberdade, o nome já diz, liberdade, basta ele não descumprir as regras de beber, locais porque a condicional tem uma série de regras, né? Se apresentar à autoridade judiciária de tanto tempo, ele pode exercer a atividade de trabalho. Extinção do benefício pela morte do segurado. No caso da morte do segurado, vai ser transformado imediatamente na data do óbito. Claro que os dependentes devem requerer a pensão por morte no prazo de 90 dias para retroagir a data do óbito. Não é de ofício, porém é transformado, entendeu? Se você pedir no prazo de 90 dias... Fuga, liberdade condicional, transferência para a prisão albergue ou regime aberto, extingue o benefício. O segurado receber aposentadoria ou auxílio doença. Nesse caso, tem uma exceçãozinha. Se ele passa a receber após a prisão o auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez, os dependentes e os segurados poderão optar pelo benefício mais vantajoso mediante declaração de ambas as partes. Se ele já era aposentado, não. Tá? Mas se ele... Acontece muito, infelizmente, né, na prisão. Às vezes a pessoa está na preso e aí sofre algum tipo de atentado, é esfaqueado, tentativa de homicídio, etc. Ele vai ter direito ao auxílio doença, mas ele pode optar, declarando junto com seus dependentes, a permanecer recebendo o auxílio reclusão. Porque o auxílio reclusão vai ser 100% e a pensão por morte e o auxílio doença é 91%. Então, se ele recebe mais do que o salário mínimo, às vezes para ele é mais vantajoso receber o auxílio reclusão para os familiares dele. O dependente que perde a qualidade de dependente tem extinto o seu benefício. Então, se for filho menor de 21 anos, completou 21 anos, perde a cota do auxílio reclusão, igual na pensão, tá? Com o fim da invalidez ou com a morte do dependente, no caso dos dependentes inválidos, ou se o dependente vier a morrer. Caso ele, depois de recluso, venha a ter direito à aposentadoria ou auxílio-doença, ele pode optar, junto com os dependentes, tem que ser uma assinatura conjunta, pelo mais vantajoso, ou seja, não receber o auxílio-doença, permanecer recebendo o auxílio-reclusão. Esses são os dependentes, exato. É porque não é compatível, não tem como receber os dois, entendeu? Então, eles podem optar pelo mais vantajoso em termos econômicos. São os dois juntos, a família, os dependentes junto com o recluso. Tá? E o início do benefício
Data do recolhimento à prisão, se a data de entrada for inferior a 90 dias, igual a pensão, gente. Vocês considerem a pensão, o óbito igual à reclusão. Para efeitos legais, o que gera o direito ao benefício de pensão é o óbito. O que gera direito ao benefício do auxílio-reclusão é a prisão. Tá? Desde que no caso do auxílio-reclusão, porque a pensão não tem isso, questão da baixa renda. O auxílio-reclusão tem. A ideia do auxílio-reclusão é que se você não é baixa renda, você provavelmente tem meios de sua família se manter enquanto você estiver preso. Não precisa do auxílio-reclusão. O que não acontece no caso do segurado de baixa renda. A lei fixa um valor, exatamente. E é como eu disse, morri de pena do cliente que teve na minha... esse tem uns 2 meses, porque era 1.255 e não vai ter direito. E o pai me disse, doutora, precisa demais. Deixou 2 filhos pequenos, 8 anos. A mulher não trabalhava, nunca trabalhou. E é a situação agora que se encontra, entendeu? Claro, eu não estou entrando na questão da culpa e da inocência. O que eu entro, a questão é que ele era um empregado, carteira assinada, recolhia para a Previdência já há mais de 2 anos. Ou seja, não era uma pessoa que vivia exclusivamente do crime. E não sei, pode ser inocente. A gente sempre tem que achar que pode ser. Ele pode estar preso e pode ser inocente. Já vi diversos casos. Meu cunhado trabalhou estagiou no Instituto de Presos, tem um nomezinho, não é Instituto não, de Presos e Egressos, e vi muitos casos. Principalmente... Não, eu não tô, é isso que eu estou dizendo, eu não estou julgando porque eu não tenho como saber, não sou eu que estou investigando. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que a gente não pode simplesmente achar que todos os presos são culpados, é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, principalmente, se você for negro ou se você for pobre, você tem uma grande chance de estar preso sem ser culpado. Claro que se você tiver condição financeira e for branco, você não será, muito provavelmente, preso. Ou, pelo menos, permanecer preso. Mas a questão racial ainda conta, por incrível que pareça, né? Pelo menos eu entendo que conta. Data de entrada do requerimento, caso você requeira depois de 90 dias. Observação. O exercício de atividade remunerada pelo segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto não acarreta perda do direito de recebimento do auxílio-reclusão pelos seus dependentes. É uma exceção. Como eu disse, o objetivo da lei é estimular que os presos trabalhem. Se você não está no regime fechado ou semiaberto, você já não tem direito, independentemente de você estar trabalhando ou não. Independentemente de você estar trabalhando. Ah, mas eu estou em regime de liberdade, eu estou em liberdade condicional, mas eu estou desempregado. Problema seu. Para a legislação, problema seu. Vá ser contribuinte individual, vá fazer bico. Delinquir de novo para voltar para os segurados, para os dependentes receberem, né? Não duvide do desespero não, viu? Mas, no caso aqui, o que a lei pretendeu foi estimular que as pessoas não deixassem de trabalhar dentro do regime fechado para não perder o benefício, para os seus dependentes não perderem o benefício. Então, excepcionalmente, se permite o trabalho no regime fechado mesmo e receber o benefício mesmo assim, tá? No caso de fuga, o benefício será suspenso e, se houver recaptura do segurado, o benefício será restabelecido a contar da data da recaptura, desde que esteja ainda mantida a qualidade de segurado. Se ele passar mais daquele prazo de 12, 24, 36, dependendo da condição dele, se ele tiver mais de 10 anos de contribuição e etc., ele perde qualidade de segurado. E aí, se ele não voltar, quando ele for recapturado, já tiver perdido qualidade de segurado, adeus, os dependentes não vão ter direito ao auxílio-reclusão. Se houver exercício de atividade dentro do período de fuga, o mesmo será considerado para verificação de perda ou não da qualidade de segurado. Tá? Mesmo ele tendo fugido, se ele trabalhar, ele vai ter vertido salários de contribuição para a Previdência Social. Então, isso não pode ser desconsiderado apenas porque ele estava em fuga. Não se confunde a parte criminal, que é o fato dele estar em fuga, com a parte previdenciária do fato dele ter trabalhado e ter contribuído. Não esqueçam que o trabalho e a contribuição automaticamente levam ao direito. Tá? A gente não pode... Eu vou dar um exemplo para vocês. O STJ acabou de reconhecer tempo de trabalho de uma pessoa que trabalhou aos 12 anos. Reconheceu como tempo de contribuição. Porque entendeu que a pessoa não pode ser penalizada 2 vezes. Penalizada porque foi obrigada a trabalhar enquanto criança e penalizada por não computar como tempo. É a mesma lógica daqui.
O fato de você estar em fuga é uma questão criminal. A questão previdenciária diz que toda pessoa que trabalhou numa atividade lícita, que aqui presume-se que essa atividade seja lícita, e remunerada, você tem filiação obrigatória à Previdência Social. E a filiação obrigatória não tem juízo de valor. Tá? Equipara-se à condição de recolhido à prisão a situação de segurado com idade entre 16 e 18 anos que tenha sido internado em estabelecimento educacional ou congênere sob custódia do Juizado da Infância e da Juventude. São o caso das CAASas, antigas FEBEMs. Se equipara. Se a pessoa era segurada à Previdência e foi recolhido numa FEBEM para cumprimento de uma pena socioeducativa de 3 anos, em regime fechado, os seus dependentes terão direito ao benefício, caso seja de baixa renda e seja segurado. Tá? Hã? Não, tem filho, sim. Tem filho, sim. Não vejo impedimento. Não vejo impedimento. Gravidez na adolescência, infelizmente, ainda é um problema do nosso país. Tá? Auxílio à reclusão caiu 2 questões na última prova. Então, você vê que é pequeno, não é difícil. E dá muito bem para aprender direitinho todos os requisitos e acertar todas as questões da SES.